Precisando renovar seu Game Pass com presteza, agilidade e segurança? Você encontrou o lugar certo. Na TM Games você encontra códigos de 25 dígitos, o atendimento é rápido e os precinhos são bem camaradas. Procurando jogos, lançamentos Day One? Não tem problema, aqui também temos na TM Games. Você não precisa esperar uma promoção para jogar o jogo do seu coração. Você encontra tudo na TM Games. Me dê, babai! Que delícia. E salve, salve guerreiros, aqui no Acabou-se o Sonho Azul aqui. E hoje, meus amigos, por que acabou-se o Sonho Azul, vocês perguntam? Por que acabou aqui? Porque basicamente, bem, vocês sabem que faz mais ou menos aí um mês que surgiu o rumor de que a Sony aparentemente poderia aí abandonar os seus lançamentos para PC e focar totalmente, exclusivamente ali no console. Eu falei para vocês que na minha humilde opinião, apesar da fonte seu incrível Jason Schreier, que basicamente não fazia muito sentido, né? Tentaram aí, criar 1001 argumentos para tentar justificar a saída, mas quando você para pra pensar, sei lá, né? Você fecha uns estúdios ali que, sei lá, Bluepoint. Você fechou a Bluepoint, cara, que podia fazer vários jogos single player, fazer jogos ali, remakes e remasters de jogos super amados e badalados aí pela fanbase do sonismo. Por que em vez de você fechar a Bluepoint, você não fechou a empresa responsável por fazer ports para Xbox e para PC? Não sei. Eu achei estranho, mas a fonte era o incrível Jason Schreier, o Jason Charizard, o incrível Jason Churato, que é um insider que nunca erra. Também não é pra tanto, né? Todo mundo erra, já dizia o filósofo, todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar e... Bem, aparentemente, talvez esse seja um daqueles momentos que o incrível Jason Schreier errou. E por que ele errou? Porque segundo o nosso querido Shuhei Yoshida, pelo que eu entendi aqui, segundo o Shuhei Yoshida, a Sony não está abandonando o PC. Segura essa manga, parceiro. Aliás, chupa essa manga. Chupa essa manga. Segundo o Shuhei Yoshida, o mesmo cara que falou que lançar jogos para PC é como se fosse imprimir dinheiro, o mesmo cara que falou isso, né, é o cara que disse agora que a Sony não está abandonando o PC. Engraçado, né? Pois é. Eu sei que nesse momento talvez alguém chegue e fale assim, mas você não pode falar isso, Aquino, porque você não pode dar moral pro Yoshida, porque, veja bem, ele não está mais na Sony. Eu concordo plenamente com você, mas na hora que vocês dão moral aí pra cara que, sei lá, criou o Xbox One, cara que participou do lançamento do Xbox 360, uma mulher sei lá onde, que vive falando mal do Xbox, uma véia ruiva de óculos, né? Vira e mexe ela fala alguma coisa, na hora de falar do, sei lá, do Mike Barra, enfim, na hora de falar de um monte de cara que nem no Xbox tá mais, aí vale. Agora falar do Yoshida que até literalmente anteontem, vocês estavam mamando o cara ali, né? Porque, meu Deus, o Jim Ryan maltratou o Yoshida. Aí não pode falar. Aí eu não posso utilizar o Yoshida como base, como argumento. Mas vocês podem utilizar aí, na brincadeira da guerra de consoles, vocês podem utilizar qualquer aleatório que sequer faz parte ali, aí do Xbox, né? Na hora que vocês usam o Shaoliden, que não tá em porra nenhuma, Shaoliden que tá em lugar nenhum, aí vocês podem utilizar o Shaoliden, que não tá nem no Xbox, nem no PlayStation, aí vocês podem usar. Mas na hora que eu quero usar um dos caras que vocês mamam, que é o Shuhei Yoshida, eu não posso? Ah, pelo amor de Deus, tá? Vai tomar na sua bunda, parceiro. Vai tomar naquele lugar, no brioco, no furico, no anel de couro. E é claro que eu separei aqui essa matéria pra ler junto com vocês, mas é claro que antes de mais nada, se faz necessária aquela mendigada básica para que vocês façam o quê? O poderoso triplo C, o curta, comenta e compartilha, que ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que você está interagindo com o canal porque ele é gostoso, porque ele é bom, porque ele é divertido e assim ele espalha a palavra do aquinismo para mais pessoas. Então é essencial que você deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreva, aperte o botão do hype, enfim, qualquer coisa de interação que tiver aí na tela, fortaleça para que possamos crescer aqui na plataforma. Feita a mendigada básica, vamos aqui à leitura desse artigo, senhores. Shuhei Yoshida diz que a PlayStation, abre aspas, não está abandonando o PC, fecha aspas, mas adverte sobre os lançamentos Day One. Bora verificar aqui. Shuhei Yoshida, ex-presidente da Sierra Worldwide Studios, quebrou o silêncio sobre um dos assuntos mais quentes do momento na indústria, o futuro dos jogos First Party da Sony no PC. Em entrevista concedida durante a Out Games Festival, que se não me engano isso aconteceu lá na Austrália, Yoshida afirmou que não viu nenhuma evidência que a PlayStation esteja abandonando a plataforma, mas foi categórico ao apontar que lançamentos Day One
no PC não são uma boa estratégia. Vamos lá, vamos por partes aqui. Primeiramente, bem, Yoshida é o gênio ali, segundo o sonismo, dos games, né? É o cara que, tipo, tocou ali a divisão de games aí, de produção de jogos first party que eles tanto amam durante muito tempo, beleza? E se o próprio Yoshida, que é o cara que falou mais de uma vez aqui, que até procurar aqui, ó. Vamos lá, até pra gente deixar bem claro, vamos lá. Pra ninguém me ver com papo de que eu tô inventando coisa, tá aqui, ó. Se o próprio cara, o Shuhei Yoshida, falou que colocar jogos do PlayStation no PC é quase como imprimir dinheiro, tá dizendo agora que ele não vê a Sony saindo do PC? Bem, senhores, sendo bem franco com vocês aqui, tá? Na minha humilde opinião, né, temos aqui, né, uma certa ali, um certo indício, um certo indicativo de que de fato a Sony não está saindo do PC. Vamos lá. Shuhei Yoshida começou situando o contexto histórico da relação da PlayStation com o PC. Abre aspas, quando eu trabalhava no lado de desenvolvimento de jogos, no first party da PlayStation, do ponto de vista estratégico, não éramos autorizados a levar nossos jogos AAA para outras plataformas como o PC, afirmou. A virada veio com Horizon Zero Dawn, que chegou no PC em 2020, quase um ano após a sua saída da presidência da SEA Worldwide Studios. Para Shuhei Yoshida, a mudança de postura faz sentido dentro da lógica de economia atual. À medida que a escala e o investimento no desenvolvimento de jogos foi crescendo cada vez mais, faz sentido para mim que na geração do PlayStation 5 eles tenham começado a migrar seus grandes jogos para o PC. O que ele está dizendo aqui para você, o cara pálida que não entendeu, é o seguinte, tá? Vamos lá. Tá tão caro fazer jogo que faz todo o sentido econômico que você lance eles no PC depois de um certo tempo. Ele tá mentindo aqui? Sei lá, se um jogo custou 300 milhões de dólares para ser feito, será que ele tá mentindo aqui? Vamos lá, esse aqui é o Yoshida falando, né? O cara que foi cabeça dos PlayStations aí. Mas bora continuar a leitura aqui. Vamos lá. Olha que senhor simpático. Ih, Ling Ling. Comprou, trabalhado, comprou porque quis, comprou porque quis. Vamos lá. O executivo também rebateu as críticas de uma parcela dos consumidores que se incomoda com os portes, defendendo que isso não impactou negativamente a adoção do hardware. Tá, e isso é o maior problema que eu vejo na argumentação. Porque se você até pegar a matéria do John Schreiner, você lê ela, o que é muito engraçado, é que o Jason, ele insiste em falar que se a Sony tá fazendo isso é porque isso tá afetando o hardware, mas não tá afetando. É só você pegar os números de vendas de PlayStation 5 e você verifica que tá quase um para um. Tá um pouco menor, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, tá um pouco menor, tá um pouco menor de vendas e tal, se comparar com o mesmo período da geração anterior e tal. Mas a grosso modo, né? No grosso ele tá vendendo quase igual, cara. Quase de 1 para 1. Beleza? Então, é nítido que isso não teve nenhum efeito negativo na adoção do hardware, como o próprio cara diz. Abre aspas, um pequeno grupo de consumidores reclama quando vê que os jogos exclusivos da PlayStation são portados para PC. Mas não acho que isso tenha afetado a adoção do hardware do PlayStation, como o PlayStation 5 de alguma forma. E aí que eu falo, é que vocês são boca aberta. O pessoal do sonismo é o pessoal mais boca aberta que existe. Sabe por que vocês são boca aberta? Porque vocês não percebem a armadilha que vocês mesmos fazem pra vocês. A culpa é de vocês, cara. Porque, tipo assim, vocês mostraram pra Sony que não importa, não afeta o PC. Vocês provaram pra Sony que ela pode fazer o que ela quiser com os jogos dela. Porque vocês vão continuar comprando. Digo mais, tá? Tem muitos sonistas aí que comprou a versão do PC também. Comprou 2 vezes o jogo. Então, tipo assim, cara, não afetou a venda do hardware, tá ligado? Então, e aí? Na visão dele, a janela de exclusividade cumpre um papel financeiro essencial. Lançar jogos para PC depois de alguns anos deve ter ajudado a recuperar o investimento desses jogos de alto orçamento e a permitir que a equipe e a empresa reinvestissem esse dinheiro em seus novos jogos. Tá o cara, porra. Tá o cara aí falando a parada, velho. E detalhe, tá? Não foi o embora tenha começado quando ele saiu, não foi o Messi de Ryan que portou os jogos não, tá? E segundo o que sabemos, tanto Yoshida quanto Shaolin já estavam à parte disso aí. Começou com eles os portes. Eles que liberaram fazer o porte, beleza? Começou com eles. E aí, quem a gente faz? A culpa é do Jim Ryan? Shaolin falou que ele foi responsável. O Shaolin assumiu o filho numa época dessa atrás aí. Falou que o filho é meu.
todo orgulhoso. A ressalva de Shuhei Yoshida, no entanto, é clara quando o tema é timing dos lançamentos. Se eles estivessem lançando novos jogos AAA no Day One em outras plataformas, eu não acho que essa é uma boa estratégia para uma empresa como a PlayStation, declarou. A fala vem em meio a um rumor que ganhou força recentemente, a suposta decisão da Sony de encerrar os ports para PC de jogos single player como Ghost of Yotei. Questionado sobre o assunto, Shuhei Yoshida foi honesto sobre os limites do seu conhecimento atual. Não vi nenhuma prova de que eles estão mudando de estratégia. Mas completou: se estiverem mudando, vai ser interessante ver como eles serão capazes de manter o investimento nos jogos de grande orçamento no First Party daqui pra frente. Caralho, velho. Ele praticamente disse que a Sony não consegue. Você tem noção que é isso? Ele falou aqui: a Sony tá lançando pro PC porque dá dinheiro. Porque se não lançar pro PC, elas não conseguem dinheiro pra continuar com o investimento massivo de jogos single player. De duas, uma, tá? Ou eles vão investir cada vez menos em jogos single player, que é uma possibilidade, até porque a comunidade azul abraçou isso aí, né? Ou eles vão continuar lançando pra PC. Mas isso aqui é um tapa na cara, né? O cara falou, cara, não tô vendo evidência nenhuma que eles estão mudando. Nenhuma que eles estão mudando. Mas se estiverem mudando, vai ser foda pra manter os investimentos. É isso que ele tá dizendo aqui, cara. Mano, velho. Que lapada reversa. Se concretizar, né? Que lapada reversa, né? Por trás da especulação sobre o futuro dos portes, há um contexto competitivo que não pode ser ignorado. Circulam rumores de que, ah, mano, para com essa porra, velho. Vocês são tudo idiota, porra, maluco. Meu Deus do céu. Steam Machine não foi nem anunciado direito, não sabe nem quando vai ser lançado. Era pra ser lançado no começo desse ano, a gente já tá no mês 4 já, daqui a pouco chega o mês 6, essa porra não vai ser lançada ainda. Beleza? O projeto Helix a gente não sabe, não tem nem confirmação se de fato vai rolar Steam, beleza? Isso aqui tudo é especulação baseada em nada, tá bom? Se confirmar, a Microsoft poderia argumentar que jogos Uncharted rodariam no hardware dela, já que os títulos da Sony estão disponíveis no PC. É uma situação de imagem que a PlayStation claramente quer evitar. Ué, como é que você sabe que ela quer evitar? Baseado em quê? Quem deu essa declaração? Considerando que Helldivers... Não, e detalhe, né? A Sony quer evitar considerando que Helldivers... Puta que pariu, ele demorou... Ah, não. Aí é burrice de vocês, né, cara? Ela quer evitar e a prova disso é porque Helldivers demorou, mas Helldivers tá lá, pô. Helldivers tá lá com o logo do PlayStation. Death Stranding tá lá com a logo do PlayStation. E se tá lá é porque a Sony deixou, né? E por que pra mim, isso aqui é bem interessante, tá bom? Que vamos lá. Quando você pega a matéria do Jason Schreier, tá? Uma parte bem interessante aqui é essa aqui, ó. Trecho exato sobre as fontes e a possibilidade de mudança de estratégia. Tradução livre. As fontes alertaram que as coisas podem mudar no futuro, devido à natureza imprevisível da indústria de videogames e que os planos da Sony estão em constante mudança. As fontes anônimas, pessoas familiarizadas com os planos da Sony, que pediram para não serem identificadas, afirmaram que a Sony não planeja mais lançar seus grandes jogos single player no PlayStation 5 e no PC. Exemplo, Ghost of Yotei e Saros tiveram planos de porte cancelados recentemente. Recentemente. Eu não sei não, hein, cara. Jogos online, live service como Marathon, Marvel.com, etc. continuarão saindo no PC. E detalhe, isso aqui não é bem falado não, tá? Isso aqui é especulação dele. Isso aqui é que a fonte dele falou, isso aqui é especulação dele, né? Baseado no fato de que Mario e Tocon já estavam confirmados para PC, beleza? No entanto, elas explicitamente alertaram que essa decisão não é definitiva. A indústria de games é muito volátil, os planos da empresa podem mudam com frequência e a estratégia pode ser revertida no futuro. Então nada mudou. E essa fala aqui para mim é mais importante de todo o texto do Shiner, porque nada mudou. E a fala do Yoshida é que ele não identifica nada que possa ter mudado a estratégia da Sony de lançar depois de anos para o PC. E eu acho que vai ser mantida. A não ser que a estratégia seja baseada, ó, a gente vai lançar o próximo console agora, então seria interessante a gente dar uma segurada ali para enganar os otários, para eles acharem que vai estar tudo exclusivo, sendo que depois que lançar o console, eles comprarem, a gente começa a lançar no PC tudo de novo. Pode ser isso também, tá ligado? Mas pra mim, cara, é isso que pega muito a matéria do Jason Schreier, tá ligado? Esse trechozinho aqui que pega bastante, cara, porque a própria fonte dele não é confiável. A informação que a fonte dá não é confiável, porque se a própria fonte falou que os planos podem mudar, é porque a fonte não tá segura da informação que tá passando, né? E detalhe, vamos lembrar que o Jason Charizard, ele falou, né? Vocês vão lembrar disso aí. Ele tinha falado anteriormente também, tá? Que, olha, eu tenho certeza que quando eles começarem a campanha ali promocional do jogo, né? Quando os diretores começarem a fazer a promoção do jogo e eles forem questionados sobre o porte do PC,
eles vão falar que não vai ter porte para PC. Eles foram questionados, e eles não descartaram a versão do PC. Eles só falaram assim: "Ó, no momento estamos falando do lançamento e ele vai ser lançado primeiramente ele vai ser lançado no momento para PlayStation 5". Ele falou: "Lançamento exclusivo PlayStation 5". Ele não falou que é um jogo exclusivo de PlayStation 5. Tô parafraseando aqui, não lembro exatamente a declaração dele, mas ele não negou, da forma que o Jason falou que ele negaria. A única esperança que o Jason tem, e que o sonismo tem, dessa parada se realmente se confirmar, eu diria, senhores, que em 6 de maio, se eu não me engano, né, que a Sony vai revelar ali o seu fechamento de ano fiscal, beleza. E aí, se a Sony der uma declaração, assim, fechada, afirmativa, alegando que: "Ó, a gente não vai mais portar jogo para PC", aí sim você tem um ponto aí forte de que a Sony não vai mais portar jogo para PC. Isso se a Sony falar no fechamento de ano fiscal dela, ou nos documentos ali, ou quando for questionada por algum acionista, na minha humilde opinião, ela vai dar aquela ensaboada, beleza? Ela vai fazer o famoso Phil Spencer leis, né? Vai falar assim: "Mas veja bem, é que no momento nós não temos nada para compartilhar sobre esses planos do futuro". Vai falar alguma coisa vaga, alguma coisa que não quer dizer nem que sim, nem que não, que um lado vai pegar para afirmar que ela está confirmando e o outro lado vai pegar pra falar que ela negou, que vai ter porte para PC. Basicamente vai ser isso, você pode ter certeza, né. Pelo menos essa aqui é a minha opinião. Mas eu posso estar errado? Posso estar errado. Realmente, pode vir aí que a Sony vai realmente ela pode acabar confirmando que não vai ter mais porte? Pode ser também, vai saber. Mas no primeiro momento, eu acho que o Jason vai quebrar a cara. E vocês? Comente nos comentários, quero muito saber a opinião de cada um de vocês. Se esquecer, claro, do triplo C, do curta, comenta, compartilha. Lembrando que temos o clube de membros do canal, você pode fortalecer aí. Cara, com o preço de um cafezinho não vai pesar no seu bolso. Um cafezinho que deixa de tomar no mês, cara, 2 conto. Acho que tem café que tá até mais caro que isso. Um cafezinho que deixa de tomar no mês, tu vai estar me ajudando ali o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Dito isso, valeu, tamo junto e tchau, tchau.